Senhoras e senhores, boa noite. Tudo bem com vocês? Ei, já ouviram falar de um tal de balanço patrimonial? Balanço? Balanço é uma demonstração ou um demonstrativo contábil? O balanço é uma demonstração ou demonstrativo? Tem diferença entre eles? Tem muito, porque eu posso ter vários outros demonstrativos na contabilidade, mas demonstração contábil é aquilo que está previsto como demonstração na Lei 6404 de 76, tá? Aí tem assim, o balanço patrimonial é uma demonstração que só envolve contas patrimoniais ou de resultado? Patrimoniais. São contas patrimoniais. Os grupos patrimoniais. Ativo, passivo e PL. Contas que estão no ativo são compostas pelos bens e os direitos. Bens e direitos compõem o ativo. Qual que é o conceito de ativo? Ativo é um recurso controlado pela entidade, resultado de eventos capaz de gerar benefício futuro. Já os passivos são obrigações presentes, resultado de eventos e que provavelmente exigirá a saída de recursos. Beleza. Despesa é aquilo que diminui o PL, causa um decréscimo na riqueza líquida, decréscimo do benefício econômico. Mas tem um impacto lá no balanço patrimonial, né? Se eu for registrar uma despesa, afeta o meu balanço, sim ou não? Sim, eu afeto a despesa no resultado. Qual é o impacto que rola no balanço? Aumenta o ativo ou diminui o ativo? Uma despesa vai ocasionar aumento no ativo? Não tem como. Ai, que legal que eu tive uma despesa, vai aumentar o meu ativo. Nem tem como você imaginar um cenário desse. Mas uma despesa que você paga, houve a despesa e eu paguei, diminui o meu ativo, certo? Mas uma despesa que eu não paguei, o que faz? Eu fico devendo, né? Porque eu teve a despesa, mas não paguei. Aí aumenta o meu passivo e não o ativo. Então, despesas não causam aumento no ativo. Mas a receita, o que ela causa? A receita. Se eu tive uma receita, ou aumentou o ativo, ou diminuiu o passivo, porque o perdão de uma dívida é um caso nessa hipótese, nesse sentido, tá? A gente fez um esquema bem massa aqui sobre o impacto que rola na conta quando você faz um débito ou um crédito. Débito e crédito não é o que faz aumentar ou diminuir. Débito e crédito é o comando, e esse comando vai causar um impacto na conta, de acordo com a natureza da conta. Quais são as possíveis naturezas que uma conta pode ter? Devedora ou credora. Há uma classificação que chama de híbrida, que uma conta pode ser devedora, credora ou híbrida. Consulplan nunca trouxe essa possibilidade da classificação ser híbrida, não. Mas é importante que você saiba. Uma conta híbrida é aquela que aceita as duas naturezas. Por exemplo, o caixa, qual que é o saldo da conta caixa? O saldo, a natureza dela? Devedora. Pode um caixa ficar com saldo credor? Sim ou não? Pode do tipo assim, pode estar correto com saldo credor? Não pode. Um estoque não pode ficar credor, porque o estoque é do ativo. Ou você tem saldo no estoque porque tem um estoque, ou o teu estoque está zerado. Ou ele é zero, ou tem estoque. Não tem como ter menos 10 no estoque, não faz sentido isso. Deu para entender isso ou não? Giovanni, mas o meu estoque ele fica. Não tem como, para a prova não dá não. No teu caixa, ou tem zero, ou tem saldo. Se você puxa a gaveta do caixa, não tem como ter menos 100 reais, que você joga 100 reais lá dentro aí que fica zerado. Não dá. Ou tem saldo ou tá zero. Beleza até aí? Essa é a conta do ativo, conta caixa, conta banco. Beleza. Giovanni, mas na minha conta do banco, eu consigo deixar ela com saldo negativo lá. Beleza. Mas para a prova, não vai ser assim a interpretação. O banco não pode ficar com saldo credor. É que quando o banco está credor, você está devendo. Aí isso vira um passivo. Aí é o passivo que está credor e não a conta banco. Deu para entender isso ou não? Banco é do ativo. Ou está devedor ou está zerado. Caixa é do ativo. Ou está devedor ou está zerado. Beleza. Essa é a classificação para o ativo. Lá no passivo, ou eu estou devendo alguém, que é uma dívida, então eu tenho obrigação. Ou eu estou devendo ou não estou devendo. Porque quando eu pago antecipadamente, significa que eu tenho um direito. Aí não fica lá no passivo com saldo credor. Desculpa, com passivo com saldo devedor. Eu tenho um ativo que está devedor. Quem não está entendendo, pensa assim. Isso aqui a gente vai chamar de razonete, como você já ouviu falar várias vezes. Razonete.
Para o razonete acontecer, você vai lembrar que ele é o reflexo de um lançamento. E eu queria que você saísse daqui top hoje com lançamento contábil, tipo, sem dúvida alguma. Lançamento sempre envolve um débito e um crédito. Como se eu não pudesse, eu não tenho como fazer um lançamento assim, ó, débito, 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 encerra. Porque ele fica perneta, tá faltando a contrapartida dele. Eu posso ter um lançamento que só tem um crédito e esse monte de débito? Posso. Eu posso ter um cenário assim, ó, eu só tenho um débito para um crédito. Pode ou não pode? Eu posso ter um débito e 2 ou mais créditos, um montão assim? Pode ou não pode? Beleza. Posso ter o que também? Vários débitos e apenas um crédito. Posso ter vários débitos e só um crédito. Pode ou não pode? Pode. E pode ter o outro que está faltando. Qual é? É esse, é. Um montão de débitos, não importa a quantidade, mas é mais de, pelo menos 2 ou mais. E créditos eu posso ter também 2 ou mais. Isso aqui a gente vai chamar, na aula de hoje, de fórmulas de lançamento. Nós temos quantas fórmulas, então? 4. A primeira fórmula é um débito e um crédito. Segunda fórmula, um débito e 2 ou mais créditos. Terceira fórmula, 2 ou mais débitos e um crédito. Quarta fórmula, 2 ou mais débitos, 2 ou mais créditos. Qual que é o problema? Ninguém nunca erra a primeira e a última. O cara só trava aqui, ó, na segunda e na terceira. Por isso o examinador não coloca nem a primeira e nem a última. Porque o legal é isso aqui. Então, se você tem alguma dúvida nesse tópico aqui, você vai lembrar assim, ó, o bizu, um débito e um crédito, certo? Um débito e 2 ou mais créditos. 2 ou mais débitos e apenas um crédito. 2 ou mais débitos e 2 ou mais créditos. Aí a gente vai pegar esse bizuzinho aqui, ó. Se você pega o número 11, 12, 21 e 22, uma sequência numérica crescente, fica a primeira, segunda, terceira e quarta fórmula. Fechou? Então, 11, 12, 21 e 22. Beleza? Entendi não? Pensa assim, ó. Você vai organizar esses números quaisquer, esses números aqui, ó, 22, 11, 21 e 12. Organize, por favor, em ordem crescente, por favor, crescente, crescente. 11, 12, 21 e 22. Beleza, era isso. Organizou em ordem crescente. Nasceu antes ou depois de Cristo? Você nasceu antes ou... Tá na dúvida? Depois. Então você nasceu depois de Cristo. Aí você coloca DC, que é a sequência para lembrar que é depois de Cristo. DC. Aí já que falou depois de Cristo, faz uma cruz aqui, ó. Fechou. Depois de Cristo. Corta, vai ticando o peixe aqui, fechou. Qual que é a primeira fórmula? Um débito para um crédito. Fechou. Tranquilo. Segunda fórmula. Um débito para 2. Eu vou sinalzinho de mais para você lembrar que pode ser uma quantidade maior. Então, de 2 ou mais. Terceira fórmula, fala, bebê, 2 ou mais débitos e um crédito. E a quarta fórmula? 2 ou mais débitos para 2 ou mais créditos. Fechou, tranquilo. Essas são as fórmulas de lançamento. Legal. Então, se a prova perguntar assim, tá aqui o lançamento e perguntar qual que é a fórmula, legal. O problema é quando a prova não te dá o lançamento pronto. E você tem que subentender, na verdade, enxergar como seria o lançamento para depois disso tirar uma conclusão. Qual o formato da questão que traz isso? Quando eu conto para você uma operação que aconteceu e eu quero que você diga, né, qual que está correto. Então, pode ter a afirmativa 1. A compra de um veículo à vista é um lançamento de primeira fórmula, certo ou errado? Caramba, peraí. A compra de um veículo à vista... Como é que faz a compra de um veículo à vista? Aí você vai usar uma técnica que a gente usa aqui no Papiro. Os alunos no Papiro geralmente aprendem bem rápido essa técnica. É a técnica para quem está com dúvida em lançamento. É a técnica do ICC. Nunca dá errado. Aplica a técnica do ICC. Se você nunca acertou um lançamento, você nunca mais erra, tá? É assim, ó. Primeiro passo, você deve identificar as contas que você vai utilizar. Então, ICC. O primeiro... O izinho aqui, ó, é identificação. Identificar as contas. Depois que você identifica as contas, você precisa classificar as contas. E eu lembro de ter dito para você o seguinte, se você tem dúvida em classificação de contas, vai dar ruim, a gente tem que curar esse troço, ter mais segurança. Tem uma forma de estudar classificação de contas que eu acabei não avisando ontem, não falei ontem. Mas acho que o momento massa para falar é agora. Não sei se você já ouviu falar, algum professor já pediu para você fazer isso.
copiar o plano de contas? Uma merda, faz isso não, tá? Copiar o plano de contas não adianta merda nenhuma. Para você fazer uma boa prova, não tem nada, só é perder tempo nisso aí. Não faça isso, por favor. Ah, eu quero, então faça. Mas não aconselho. Para prova marcada, com edital, já sabendo o dia, não dá, não faz sentido. A maneira que eu utilizei e aconselho que você utilize é o seguinte: é você resolver questões de classificação de contas acompanhado de um plano de contas. Então, existe um plano de contas que é um local que você pesquisa a conta, certinho? Beleza. A conduta que eu vejo a galera fazendo: ah, eu vou copiar o plano de contas. Já joguei fora essa ideia, não faça isso não. Outros que fazem assim: ah, eu gosto de ficar lendo o plano de contas. Eu leio várias vezes. Se você está lendo querendo decorar, vai dar errado, porque é muito grande aquele troço. Então, não faz sentido você fazer a leitura. Qual é o bizu? Você vai resolver questões de classificação de contas tentando classificar. E vai acontecer como tivemos situações ontem na aula, de ver uma conta que você não sabia, mas normalmente vem caixa, banco, duplicata a receber, que você sabe tudinho. Aí do nada vem um ágil na emissão de ações, que você, vixe, troça isso aqui. Aí na hora que der merda, aí você vai pegar o plano de contas, você estava fazendo a questão. Aí você vai no plano de contas, consulta, ah, então ela era do PL. Aí você escreve lá na continha que é do PL e usa o seu marca-texto e marca a conta que você travou. Tranquilo até aí? Contas marcadas lá significam contas que eu já errei e não contas que eu preciso. Eu errei esse troço. Se está marcado, eu errei. Ok. Aí você vai fazer outro bloco de questões de classificação de contas de novo. E aí você, de repente, trava na conta. Qual que é a conduta? Travou, vai consultar no plano de contas. Chegou lá no plano de contas, tem que marcar a conta que você errou. Mas se ela já estiver marcada, já acende uma luz e diz: meu irmão, eu errei de novo. Vai acontecer assim na sequência: vixe, lá vem aquela conta que eu sempre erro. Entendeu? Já vai mudar o tratamento, porque você já errou de novo. E aí você vai perceber que as que você estava errando eram sempre as mesmas, o resto você sabia. Então você vai ler o plano de contas todo. É só saber aquelas que caem com frequência e você não errar mais. Fechou? Então, a gente vai fazer o seguinte, para facilitar, eu acho que nesse e-mail vai amanhã pela manhã já. Vai amanhã pela manhã um e-mail para você com o plano de contas, para que você possa ter impresso o plano de contas e o simulado para ser feito já na sexta-feira, beleza? Você já recebe amanhã o plano de contas para que você possa tê-lo impresso. E aí você vai papirando dessa forma. Ok. Então, eu lembro, já falei isso ontem. Classificar contas é o principal assunto do seu edital. Não cabe, né, eu não consigo nem imaginar a gente para a prova com dúvida de classificação de contas. Não faz sentido, tá? E depois de classificar as contas, a gente vai compreender o que aconteceu no lançamento. Compreender o lançamento. Exemplo, eu vou colocar um tópico aqui e você vai me ajudar a classificar, tá? Olha aqui. Qual que é o método ICC? Por que é o primeiro? Identificar, depois classificar, depois compreender. Então, se eu disser assim, ó, compra de veículos à vista. A primeira missão não é fazer o lançamento em si. A primeira missão é identificar as contas, depois classificar, depois compreender. Identificar que contas você acha que vai usar aqui? Caixa, com certeza, porque ele comprou à vista. Então, eu vou colocar aqui a conta caixa. Beleza. Que outra conta? Veículos, que é o que ele comprou. Então, veículos, ele comprou. Tem mais alguma outra conta? Não. Então, você já cumpriu o primeiro passo, identificar as contas. Agora, vamos classificar as contas. Caixa é uma conta que pertence a que grupo ativo? Beleza. Lá no ativo, é ativo circulante ou não circulante? Circulante. O ativo tem natureza devedora ou credora? Devedora. E a devedora aumenta por débito e diminui por crédito. Legal. Fechou. E o veículo é uma conta de que grupo? Ativo. Circulante ou não circulante? Não circulante. Ativo não circulante. Lá do grupo? Imobilizado. No imobilizado, tem natureza devedora ou credora? Devedora. Se a natureza é devedora, aumenta por débito e diminui por crédito. Ok. Então, segunda missão cumprida. Identificamos e classificamos. Só falta compreender agora. O compreender é a parte mais simples. Porque é o seguinte, se você comprou um veículo à vista, qual é a compreensão? O teu saldo do caixa vai aumentar ou diminuir? Então você coloca aqui, ele vai diminuir. E o veículo? O saldo vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar. Agora você já concluiu o troço. Eu só preciso me perguntar o seguinte, ó,
Como é que faz para diminuir o saldo da conta caixa, sabendo que ela é do ativo, tem natureza devedora, que aumenta por débito e diminui por crédito? Como é que faz para diminuir? Crédito. Aí você coloca crédito de caixa. Veículo é do ativo, tem que aumentar. Como é que aumenta uma conta do ativo? Débito, que é devedora. Você faz débito de veículos. Pronto. Tá aí. Fácil pra caramba. E aí você foge daquele assunto de, debita a caixa porque entrou dinheiro. Não, tem uma ciência por trás desse troço. E aí você mata qualquer lançamento com isso aqui. Fácil pra caramba. Posso colocar qualquer outro exemplo aqui? Você acha que... Oi? Não. Oi? Eu sempre respondo que faz um exame De lançar? assim, porque parece tão simples, Mas na hora de inovar, dá um montão de coisa, né? Então a gente já confunde, todas só parecem que estão certas. Assim, é normal a gente achar que tá tudo certo, que a gente não... Na verdade, você vai usar a seguinte técnica a partir de hoje, para nunca mais errar isso aí. Você vai perceber que vai ficar muito mais fácil os lançamentos agora. Principalmente quando ele já trouxer o lançamento pronto. Porque você vai classificar a conta que está sendo lançada. Aí você vai pensar, essa conta é do ativo. Se tiver um crédito, tem que estar diminuindo. E a operação estava dizendo que era aumentando, já está errado. Você vai conseguir enxergar fácil. O problema do lançamento só é se você não souber classificar a conta. É isso que dá errado. Eu vou colocar um lançamento, vou colocar uma historinha e você vai me dizer o lançamento, tá? Vou colocar a historinha aqui e você vai dizer o lançamento. Compra de estoques 50% à vista, 50% a prazo. Vai. Qual que é a primeira missão? Identificar. Vamos lá, que contas você acha que vai usar aqui? Estoque, já gritaram aí. Estoque com certeza. Caixa, porque ele parte à vista. Fornecedores. Legal. Caixa. Agora, qual que é a segundo passo? A gente já identificou. Qual que é agora? Classificar. Estoque aí que grupo? Ativo. Circulante ou não circulante? Circulante. Natureza? Devedora. Devedora aumenta por débito. Diminui por crédito. Caixa? Ativo circulante. Natureza? Devedora. Devedora aumenta por débito. Diminui por fornecedores. Passivo circulante. Natureza? Credora. Credora aumenta por crédito. Diminui por... Fizemos o segundo passo já. Identificamos e classificamos. Só falta o último, que é compreender. Compreender é o mais fácil, que não tem técnica aí. Aí é o senso bem simples mesmo. Se o cara comprou um estoque agora, o saldo do estoque aumentou ou diminuiu? Aumentou. E ele pagou parte à vista. O caixa aumentou ou diminuiu? Diminuiu. A dívida que ele não pagou ainda? Aumentou. Ok. Aí, volta para a ciência de novo. Como é que eu faço para aumentar o saldo da conta estoque, sabendo que ela é do ativo circulante? Como é que aumenta? Débito ou crédito? Débito de estoque. Como é que faz para diminuir a conta caixa? Crédito do caixa. Então, crédito de caixa. Como é que faz para aumentar a conta fornecedores? Débito ou crédito? Por que é o crédito? Porque fornecedores é a conta do passivo. A natureza é credora. E a credora aumenta por crédito, diminui por... Então, você coloca crédito de fornecedores. Ok. Lançamento fácil pra caramba. Tá pronto o lançamento. E tudo vem dessa essência. Identificar, classificar e compreender. Qual é a situação que merece atenção? Aqui, ó. Esse lançamento que está pronto é o lançamento que está lançado em que fórmula? Primeira, segunda ou terceira? Por que você sabe que é a segunda fórmula? Um débito e 2 ou mais. Número 12. Então, ele está em segunda fórmula. Ok. Só que, lá no dia 7 de julho, essa questão estará na sua prova, sem o lançamento pronto. Só uma daquelas afirmativas assim, ó. Julgue a afirmativa abaixo, verdadeiro ou falso. Aí você vai ler esse texto. Olha o texto. A compra de estoques, parte à vista, parte a prazo, é uma variação patrimonial permutativa
lançada em segunda fórmula. Verdadeiro ou falso? Travamos porque o lançamento não está pronto para a gente, eu tenho que interpretar, imaginar como é que é o lançamento. Vamos lá. A conta estoque é do ativo, o caixa é do ativo, o fornecedor é do passivo, está tudo dentro do ativo e passivo. Mexeram com o PL aqui? Não. Então a variação é quantitativa ou qualitativa? Qualitativa, não mexeu com a riqueza. Ele não ficou mais rico e nem mais pobre, porque não mexeu com a riqueza que é o PL. Então aqui a variação foi permuta, foi uma permuta patrimonial, não mexeu com a riqueza. Então é uma variação permutativa? Sim, e é um lançamento feito em segunda fórmula, com um débito e 2 ou mais créditos. Deu para entender isso ou não? Só que o lançamento não estará lá, repito, não vai estar o lançamento pronto, é só o texto, e do texto você precisa visualizar o lançamento pronto, é isso. Não tornou mais difícil, é o mesmo assunto, só que normalmente a prova não traz o lançamento pronto. A banca FBC deixava o lançamento para você julgar o lançamento, já estava o lançamento pronto, isso é bem mais fácil. A Consulplan não faz isso. A Consulplan coloca a variação em texto, ela é literal, e você precisa interpretar como ficaria o lançamento a partir dali. Tranquilo até aí? Beleza. Vou fazer mais um exercício desse. A gente vai fazer as questões já. Você vai perceber que é mais fácil agora. Deixa eu criar um cenário aqui terrorista. Que é o seguinte. Esse lançamento você vai ter que me contar o que aconteceu com ele. Pronto. Aí, o que a gente vai resolver aqui, ó? Tem um lançamento já pronto, você precisa julgar. E eu não quero que você se desespere quando acontecer situações dessa aqui, ó. Eu tenho certeza que talvez, é estranho, né? Tenho certeza que talvez você não saiba tudo o que aconteceu nesse lançamento. Mas alguma coisa você sabe. O que a gente vai tentar saber é se com esse alguma coisa a gente consegue saber o resto, beleza? O que temos certeza que aconteceu aqui? Que aumentou a conta caixa. Oi? A transcorrer aqui. O que temos certeza? Que o caixa aumentou. E qual é a classificação dessa conta aqui, ó? Duplicatas descontadas. É uma conta do passivo. O passivo tem natureza credora. E a conta está trazendo um crédito aqui, ó. Significa que ele fez o que então? Aumentou duplicatas descontadas e aumentou caixa. Opa, o que estamos entendendo então? Que esse cara foi lá e descontou uma duplicata. Deu para entender isso ou não? E tem uma conta chamada encargo financeiro passivo a transcorrer. Ok. Nela que nós estamos travados, porque a gente não sabe a classificação dela. Certo ou errado? É isso, normal. Essa conta encargo financeiro passivo a transcorrer, ela merece muita atenção na nossa prova, porque é uma lacuna que por algum motivo a gente deixou de preencher ao longo da graduação toda. Eu falo isso porque passei pela mesma situação. Que é durante o processo de classificação de contas. Olha como você vai concordar comigo. As possíveis classificações são ativo ou ainda redutora do ativo. Ou a conta é do passivo. Ou a conta é redutora do passivo. Ou ela é uma conta do PL. Ou é redutora do PL. Vou separar bem bonitinho aqui para você. Quer dizer, não está bonitinho que eu estou escrevendo feio. Mas não tem problema não. Aí, ou a conta é uma despesa, ou é uma conta de receita. E aí, o que é estranho é exatamente isso. A gente sabe que existe e às vezes não sabe o que existe lá onde a gente sabe que existe. Exemplo. Dá um exemplo de uma conta de receita, por favor. Obrigado. Receita de vendas. Existe essa receita. Existe outra receita? Sim. De juros, financeira. Legal. Dá um exemplo de uma despesa, por favor.
de salário, despesa de venda, despesa de juros. Beleza, são contas de resultado. Ok. Viu que aqui não tem lacuna, você sabe que existe e traz exemplos. Dá um exemplo de uma conta do ativo aí. Caixa. Tem outra? Clientes, banco, beleza. Dá uma de redutora do ativo. Redutora do ativo, pode ser do circulante, não circulante, pode ser o quê? Depreciação acumuladas. E a gente já sabe que das redutoras a gente usa a hashtag acumuladas, né? Qualquer troço que trouxer como acumuladas, a gente já coloca aqui como redutora, né? Exceto prejuízo acumulado, né? Que não vai estar na redutora do ativo. Mas depreciação acumulada, amortização acumulada, exaustão acumulada, joga na redutora do ativo, faz figuinha, deve ser de lá mesmo. E é de lá. Ok. Dá um exemplo de uma conta do passivo aí. Como? Fornecedores. O que mais? Qualquer bosta a pagar. Trouxe a pagar, já sabe que ela é do passivo. Dá um exemplo de uma conta do PL, por favor. Capital social. Ou qualquer reserva. Toda reserva é do PL. Tem alguma redutora no PL? Tem ou não tem? Qual? Ações em tesouraria. Ação tesouraria é uma redutora do PL. Dá mais uma aí. Prejuízo acumulado. Beleza. Dá uma redutora do passivo aí. Tá aí a lacuna. A gente sabe que existe. Toda vez eu pergunto, tem redutoras do passivo, a gente chama de grupo, mas não sabe uma conta que entra aqui, pô. Que ódio. Ódio nosso, a gente com ódio mesmo. Realmente, Giovanni, sempre ouvi falar que tem redutora do passivo, mas não sei nenhuma não. Pronto, bora preencher agora. Encargo financeiro passivo a transcorrer. É esse troço aqui. Beleza, primeiro passo é saber onde classificar. Depois a gente tem que entender como é que acontece, tá? Mas coloca aí. Encargos financeiro passivo a transcorrer. Mas olha como a consultoria é legal. Tem um outro nome para você chamar de encargos financeiros passivos, que são os juros. Quando você paga juros, são encargos financeiros em que você se lasca. Então, são passivos quando você se lasca. Então, encargos financeiros passivos. Só que quando eu coloco essa frase aqui, ó, a transcorrer, é para lembrar você que o fato gerador não aconteceu ainda. Então, ainda vai acontecer. A transcorrer. Por isso, se eu só trouxer esse nome aqui, ó, ocorreu encargo financeiro. Qual é a classificação que você daria a isso? Encargo financeiro. Despesa, não é passivo. Só é passivo se for encargo financeiro a pagar, aí é passivo. Encargo financeiro, despesa. Encargo financeiro a pagar, passivo. Encargo financeiro a transcorrer, redutora do passivo, porque ela não aconteceu o fato gerador ainda. É isso. Deu para entender ou não? Aí, do jeito que está aqui, ó, encargo financeiro a transcorrer é a conta redutora do passivo. Como é que a Consulplan pode fazer no dia? Ele tira o termo encargos financeiros passivos a transcorrer, que é um texto bem grandão, e só chama disso, ó, juros, que são os encargos financeiros passivos, juros a transcorrer. O que eu quero que você guarde no seu coração é que juros a transcorrer não é despesa, porque ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Então, ela é uma conta redutora do passivo. Quando é que isso acontece? Quando eu vou a uma agência bancária, né, ou que compra e vende duplicatas. Olha aqui um exemplo bem simples, ó. Eu tenho uma duplicata a receber. Em que grupo fica isso, duplicata a receber? Ativo. Aí eu vou colocar aqui, ó. A duplicata é de 100 mil e eu tenho interesse em receber essa duplicata. Duplicata a receber 100 mil. E olha que massa, eu não tenho nenhuma dívida. Os 100 mil é tudo riqueza própria. Então tá batendo o meu balanço, ó, 100, 100. Fechado, tá lindão. 100 mil aqui no ativo, 100 mil todo no PL. Só que é muito horrível você ter o direito de receber, mas não ter nenhuma grana no bolso. Então eu vou numa agência de compra e venda de duplicatas e negocio esse troço. É a duplicata descontada, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? O lançamento você já viu ali, ó. Você debita a caixa porque vai entrar uma grana aqui. Debita o caixa, mas aumenta a tua dívida. E você não vai receber o mesmo valor do desconto da duplicata, porque há um percentual lá que se tornará juros. Mas já são juros no dia que eu faço o empréstimo lá?
Não, porque o fato gerador dos juros é o período, é o tempo decorrido. E não decorreu tempo nenhum na hora que eu acabei de fazer. Então, só é juros quando percorreu o prazo e não no momento inicial da transação. Então, no momento inicial, qual que é o lançamento que está lá? Debita caixa, certo? É isso que está lá, não? Então, eu vou colocar assim, ó. Eu vou simular que eu fui fazer 100 mil reais de duplicado de desconto, mas só volto com 70 mil em dinheiro, tá? Então, vem para o caixa 70 mil. E, olha o detalhe. Eu não posso dar baixa do duplicado a receber, porque eu não recebi ainda. Então, fica aqui como o direito de receber ainda. Só que a minha dívida não aumenta só 70, porque eu descontei o duplicado no valor de 100. Então, você vai lá e coloca uma conta chamada duplicatas descontadas. Essas duplicatas descontadas no valor de 100 mil, que é o valor da sua duplicata. Você descontou 100 mil, mas só saiu de lá com 70. Beleza. Percebeu que está perneta aqui o troço? De um lado só aumentou 70, do outro aumentou 100. Se os juros já tivessem ocorrido o fato gerador, diminuiria o PL, porque despesa diminui o PL, mas ainda não aconteceu o fato gerador. Os juros de 30 mil, que é a diferença, ainda irão transcorrer. Aí vem a conta redutora do passivo. E aí você vai colocar uma conta aqui, chamada encargos financeiros passivos a transcorrer. E aí, por ser a transcorrer, vai estar reduzindo aqui, ó. Vai estar reduzindo em 30 mil. E agora ficou lindão. Ó. Agora tá quando é que tá aqui agora? 170, né? Ó, tem 170 mil no ativo e quando pega o passivo vai dar 170 também. Porque dá 100 menos 30, dá 70 aqui em cima, mais 100, 170. Fechou. Deu para entender isso ou não? Olha, a riqueza da informação é essa aqui, ó. Em situações em que você incorrerá em juros, mas o fato gerador dos juros é o tempo e o tempo não decorreu ainda, a conta fica como redutora do passivo. E os nomes das redutoras são esses, ó. O juros a transcorrer, ou o examinador troca esse nome e coloca encargos financeiros passivos a transcorrer, ou chama isso também de custos de transação ou de transações, custos de transações, e olha a palavra que ele coloca a apropriar. A apropriar, que ainda vai acontecer o fato gerador ainda vai reconhecer, ainda vai aparecer, ainda vai acontecer. Beleza. Não deixemos mais essa lacuna aberta, tá? Vamos preencher esse troço e nunca mais errar. Toda vez que eu te perguntar, existe uma redutora no passivo? Você vai falar sim. Qual? Juros a transcorrer. Fala direto juros a transcorrer, porque até lembrar do encargo financeiro passivo a transcorrer, já passou a questão e a gente travou, tá bom? Então, juros a transcorrer, aí é bem fácil lembrar que juros são encargos financeiros a transcorrer. Então, juros a transcorrer, conta redutora do passivo. Esse lançamento aqui, ó, você concorda que a gente consegue saber a fórmula dele mesmo sem saber qual que é a situação dele? Qual que é a fórmula desse lançamento? Ai, meu Deus. Primeira, segunda, terceira ou quarta? Terceira. Por que você quer terceira? Porque tem 2 ou mais débitos e só um crédito. Então é a terceira forma. Você coloca um 2 aqui, ó, 21. 21 é a terceira forma. Fácil ou fácil pra caramba? Ok. Então, vamos fazer questões desse assunto, tá? Pega uma questão aí, é a número 13. 13. Turma, esse lançamento que eu mostrei para você aqui, ó, não assusta não, tá? É a hipótese mais difícil que ele poderia criar. Todo o resto é compra e venda de alguma coisa besta. Então, compra de mercadoria, compra de estoque, venda de mercadoria. É um negócio bem simplesinho. O mais complexo que ele pode criar é exatamente uma duplicata descontada, porque envolve a redutora do passivo e normalmente a gente tem essa lacuna aí ao longo da carreira, tá? Que já foi preenchida hoje e pronto, já era, não erra nunca mais. Espero. Vamos lá, me dá uma conta redutora do ativo aí. Diga uma redutora do ativo enquanto eu apago o quadro, por favor. Redutora do ativo, depreciação acumulada. Tem outra? Amortização acumulada, tá? Tem outra?
Tá bom, exaustão acumulada. Tá, tem outra? Tudo acumuladas, beleza, já foi. Mas tem alguma outra? Me dá uma redutora lá do ativo circulante, que eu falei ontem às 8h27 da noite. Estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa, que pode ser redutora do ativo circulante ou não circulante. Beleza, fechou. Achou a questão 13? Bora, 13. A empresa Verde e Branco antecipou o pagamento de mercadorias a serem entregues pelo fornecedor Gama em 5 meses. No momento do pagamento ao seu fornecedor, a empresa fez o que no lançamento? Debitou, creditou e tal. Assim, a minha dica para você, que está fazendo questões e está um tempo sem fazer questões, tenta usar o bizuzinho de identificar, classificar e compreender. De verdade, não tem como dar errado. Quer ver? Ó? Vamos lá. Lê de novo comigo e bora identificar as contas. Ele diz que a empresa Verde e Branco antecipou o pagamento de mercadorias a serem entregues. Ei, a Verde e Branco, ela recebeu ou ela pagou? Pagou. E se ela pagou, vai usar que conta? Caixa. Então, sei que eu vou usar a conta caixa. E ele pagou por mercadorias. Mas entrou a mercadoria já? Então, eu posso usar a conta estoque? Não, porque não entrou mercadoria. Qual é a conta que eu tenho que usar, então? Quase, saiu um quase aí. Então, saiu alguma coisa aí. Um adiantamento a fornecedores. Legal. Então, vai ter uma conta chamada adiantamento a fornecedores. Ok. Vamos classificar então agora? Já identificamos. Tem alguma outra conta? Não, né? Só isso mesmo. Bora lá. Caixa é uma conta que pertence a que grupo? Ativo circulante. Natureza? Devedora. E as devedoras aumentam por débito. Diminui por crédito. Adiantamento a fornecedores. Ativo não tem. Ativo. Circulante ou não circulante? Ativo circulante. Natureza? Devedora. Devedora aumenta por débito. Diminui por? Fechou. Então, último item. Compreendeu o lançamento. Como é? O caixa aumentou ou diminuiu? Diminuiu. E o adiantamento a fornecedor? Aumentou. Como é que faz para diminuir a conta caixa? Crédito de caixa. Como é que faz para aumentar o adiantamento a fornecedores, que é do ativo? Débito. Então, débito de adiantamento a fornecedores. Ok. Qual é a alternativa, então? Bola. Creditou o caixa e debitou o ativo circulante com a conta. Adiantamento a fornecedores, que é do ativo circulante. Fácil ou fácil pra caramba? Pergunta a você. Quando você lê o primeiro item, não é normal que a gente lê assim e fica meio, o que aconteceu? Quando você enxerga o lançamento pronto, não tem mais como ter dúvida, já está pronto aqui, está top. Aí fica mais fácil quando você vai guiando o raciocínio. O que eu tento treinar com você é que você use isso no dia da prova. Porque eu falo assim, ó, se você perguntar para mim agora, do nada, assim, de supetão, Giovanni, fez crédito nas ações de tesouraria, o que acontece? Eu vou travar, eu vou dizer, peraí, pô. Ações de tesouraria é uma conta que pertence ao PL, mas lá no PL ela entra com saldo contrário, porque o PL é natureza credora. Ações de tesouraria, devedora. Devedora aumenta por débito e diminui por crédito, então vai diminuir. Aí eu só enxerguei porque eu fui falando isso tudo, pronto. Aí eu tenho que treinar isso, para na hora da prova tu não ficar só, peraí, eu credito ou debita? Porque eu nem entendi qual era o lançamento, não vai dar para resolver. Tenta enxergar o lançamento primeiro. Ok. Você já pensou na hipótese de um lançamento ser feito de forma incorreta? Pode corrigir um lançamento, sim ou não? Se fez um lançamento errado, pode corrigir? Pode. Então, existe, na hora de correção do lançamento, pega esse bizuzinho aqui, ó, lançamento contábil. Eu vou colocar um esqueminha, e desse esqueminha aqui você vai resolver um montão de questões desse assunto. Que é assim, ó, o lançamento, ele tem alguns elementos essenciais, tá? Elementos essenciais. Para que um lançamento exista, é essencial que ele traga o local e data da operação.
Então, para que ele seja organizado em ordem cronológica até, você registra uma informação apresentando local e data. Além do local e data, todo lançamento vai envolver a conta que foi debitada e a conta que foi creditada. Só que ele pode ter apenas um débito ou vários débitos. Então, conta ou contas que foram debitadas. Então, contas debitadas ou conta debitada. Depois da conta debitada, você coloca a conta ou as contas que foram creditadas. Legal. Isso aqui, turma, ó, conta debitada e conta creditada, por convenção, sempre o débito primeiro e depois o crédito, tá? Você não pode creditar para depois debitar, beleza? Então, sempre o débito acima e depois o crédito abaixo. Então, conta debitada, conta creditada. E todo lançamento vai exigir um histórico. O histórico é a informação, compra do veículo à vista, de acordo com a nota fiscal, número tal, você vai colocar a informação. O histórico e, por último, o valor. Um detalhe do valor é que esse valor sempre deverá ser expresso em moeda nacional corrente. Sempre em moeda nacional corrente. Mesmo quando compra em outra moeda, você faz a conversão e registra pela moeda nacional corrente. E aí, se você comprou algo em moeda estrangeira, registra em moeda nacional corrente, mas não pagou e vai ficar devendo, e a tua dívida é na moeda estrangeira, provavelmente haverá uma variação dessa moeda, porque é normal que isso aconteça, para mais ou para menos. No dia do balanço, você vai registrar a sua dívida pela cotação da moeda da data do balanço, e não lá do início, quando a operação aconteceu. Está claro para vocês isso? Mas o ativo não muda de preço, por favor. Comprei uma televisão por $1.000. A prazo, estou devendo $1.000. Chega no dia do balanço, o dólar aumentou de preço. Eu continuo devendo $1.000. Só que a minha televisão não vai mudar de preço. A televisão não muda, o saldo do ativo não muda. Beleza até aí? O saldo do ativo não muda. A tua dívida vai variar de acordo com a cotação da moeda. Ah, beleza. Agora, nas situações em que eu vendi a prazo e tenho o direito de receber em dólar, aí, nesse caso, o meu direito de receber é um direito para receber em moeda estrangeira. O meu direito vai variar, sim ou não? Sim, aí o ativo vai mudar de preço, mas não porque era uma televisão, um estoque, uma máquina, e sim porque o direito que eu tenho a receber é exatamente em moeda estrangeira. Deu para entender isso ou não? Bem simples. Esse é o CPC 02, a gente vai trabalhar ele em questões, vai ficar bem fácil. Aqui, lançamento contábil. Lançamento, quais são os elementos essenciais? Vai comigo? Local e data, conta debitada, conta creditada, histórico e valor. Esse valor é expresso em moeda nacional corrente. Só que vai que o bisonho foi lá e lançou errado. Tem que fazer uma correção. Não pode haver rasuras no lançamento contábil. Então, qualquer erro pode ser corrigido. Basta ele publicar o que ele errou, é isso? Se ele lançou errado, basta colocar em nota explicativa? Não, por quê? Porque um erro material não pode ser corrigido com publicações, meras publicações ou materiais elucidativos. Não dá para corrigir assim. Se ele lançou errado, tem que fazer um lançamento para correção. O principal deles, o mais conhecido, é o lançamento de estorno. Que é bem fácil, tipo, se você lançou errado, estorna. Como assim? Ora, se você quiser estornar esse lançamento aqui, como é que faz para estornar? Quem foi debitado faz um crédito, quem foi creditado faz um débito. Bem simples. Só que existe uma outra forma de corrigir. Além do estorno, é a forma da transferência. Não é difícil não, esse é bem fácil. Seria isso aqui, ó. Imagine que eu fiz adiantamento a fornecedores e creditei caixa. Só que alguém fala assim, não, pô, mas não saiu do caixa, porque o caixa está zerado. Na verdade, saiu do banco. Você, tá, foi do banco. Como é que faz para fazer esse saldo, então? Eu tenho que mudar o lançamento. Primeira hipótese, eu posso estornar. Só que lembrar, estornar não é a correção em si. Estornar vai exigir que faça um novo lançamento correto. Deu para entender? Ó, lancei errado. Como é que corrige? Estorna e faz um novo. Mas quando você faz a transferência, tu não faz um estorno. Você faz um único lançamento e já corrige. Exemplo, eu usei a conta caixa, mas não era caixa, era banco. Aí você faz um lançamento que tira dinheiro do banco e joga para o caixa. Deu para entender ou não?
Entendeu não, né? Eu vou transferir. Porque a conta adiantamento estava certinho. Só está errada a conta caixa, que não era ela. Qual era a outra conta que eu tinha que usar? Banco. Como é que eu faço o lançamento, então, para corrigir? Por transferência. Ah, alguém fala assim, ó, faz um débito e um crédito. Ok, qual conta? Caixa tem que aumentar. Faz o quê? Débito. Débito de caixa e crédito de banco. Pronto. Você fez um único lançamento e já corrigiu. Se você fosse fazer o estorno para depois lançar correto, você ia fazer o estorno daqui e depois lançar ele corretinho. Era 2 lançamentos para resolver uma coisa só. Por transferência, você faz um só e já corrige. Deu para entender isso ou não? Beleza. De questão teórica, ele vai dizer assim, ó, que quando você faz um lançamento para correção por estorno, é porque provavelmente o erro foi tanto no saldo quanto nas contas. Aí você estorna tudo para corrigir do zero. Se o lançamento estava correto os saldos, só a conta, uma delas que estava errada, aí você faz a transferência e aí corrige. Outra forma de correção, além da transferência, é o lançamento de complementação. Esse de complementação é a situação em que você fez o lançamento na conta certa. O valor é que estava errado. O lançamento era 1.000, você digitou 100, faltou só colocar um zero. Aí, em vez de estornar para lançar correto, faz um novo lançamento com o saldo da diferença, que era 900. Aí você faz um lançamento novo lá, que é para complementar o saldo. Fechou? Então, complementação, normalmente para correção de saldo. Transferência, normalmente para correção de conta. Estorno é para corrigir a cagada, que aí fez tudo errado, aí pronto, fez os 2. Legal? Ó, questão 14. 14. No que se refere à escrituração, o lançamento que consiste na regularização da conta indevidamente debitada ou creditada, com a transposição do registro para a conta adequada, é denominado lançamento de quê? Transferência. Gabarito letra A. Fechou. Bem simplesinho. Fácil, né, turma? Bem fácil, tá? Se ele dissesse que é para correção, pode falar. Oi? Reversão é esse aqui, de estorno. É, você vai reverter, você vai estornar. É o mesmo sentido, tá? Ok. Gabarito letra A. Outra forma, essa retificação que está aí, eu acho que é a maior pegadinha possível. Porque todos eles são para retificar. Ó, você quer retificar e corrigir. Você faz estorno para retificar. Você faz transferência para retificar e complementação para retificar. Todos eles são retificação. Mas o nome dos lançamentos são lançamento de estorno, transferência e complementação. Fechou. É isso. Ok. 15. Lançamentos contábeis, quanto aos seus elementos essenciais, podem ser classificados em fórmulas. Para atender tal classificação, utiliza-se o quê? Qual é a referência que a gente usa para dizer que o lançamento é de primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula ou quarta fórmula? É a letra A, registro específico de livro? É a letra B, quantidade de débitos ou créditos necessários? Perfeito, gabarito B de bola, certo. Isso é fácil, né? Tomara que venha uma dessa. Olha a 16. Em relação às técnicas contábeis, o pagamento em cheque bancário do valor de uma duplicata acrescido de encargo de juros e de mora deve ser contabilizado em um lançamento de qual fórmula? Aí travou, né? Travou porque o lançamento não está pronto, tem que enxergar o lançamento aí. Pronto, enxergue o lançamento e marque uma aí, por favor. Ei, qual é a historinha aí? Qual que é a missão para resolver essa questão? Identificar, classificar e compreender. Aí vai ficar fácil. A não ser que a gente não consiga identificar, aí fica ruim. Bora. Houve um pagamento em cheque no valor de uma duplicata. Ó, não fica na dúvida não quando a prova trouxer isso aí, pagamento em cheque. Porque cheque não sai do caixa, sai de onde? Do banco. Então, quando o pagamento é em cheque, é só um papelzinho para tirar dinheiro do banco. Então, a conta é banco. Ah, que usar a conta é cheque. É igual. Aí vai pagar com cheque e vai tirar de onde o dinheiro?
É do banco. Tá bom. Então vai usar a conta banco. Beleza. E ele pagou uma duplicata. Se ele pagou uma duplicata, veja, ele não está pagando uma despesa. Porque despesa é aquilo que quando ocorre a despesa eu pago na hora. Se ocorreu a despesa e não paguei na hora, virou dívida. Aí você pagar uma dívida é diferente de pagar uma despesa. Porque pagar dívida é pagar um passivo. O que deixa uma pessoa pobre não é pagar uma dívida, é incorrer numa despesa que gerou uma dívida. O que deixa pobre é a despesa e não pagar a dívida. Entendeu ou não? De novo, exemplo. Deixa eu criar um exemplo aqui. Energia elétrica. Chega a conta na sua casa. Ah, eu vou ficar pobre porque vou ter que pagar a conta. Não, já ficou pobre quando usou. Usou a energia, chegou a conta, tu já está devendo. O empobrecimento não é na hora do pagamento, é na dívida. Você já está mais pobre, porque tem que pagar. Deu para entender isso? O que importa é o fato gerador e não o pagamento. Tanto que, eu vou colocar 3 exemplos aqui, para a gente forçar um pouco a barra e avançar ainda mais nessa questão. Lançamento 1, lançamento 2, lançamento 3. Lançamento 1. Débito, crédito, débito, crédito, débito, crédito. Lançamento 1, eu vou fazer aqui um débito da conta salários e um crédito da conta salários a pagar. Depois vou fazer um débito da conta salários a pagar e um crédito de caixa. E por último, um lançamento de salários pagos antecipadamente. Então vai ter que tirar um dinheiro do caixa. Ok, 3 situações. Esquecendo o item 3, tá? Não olhe para o item 3. Já estou dando uma dica. Só é para o 1 e para o 2. Olhando para o 1 e para o 2, um deles me deixou pobre, o outro nada, mas um deles me deixou pobre. Qual dos dois me deixou pobre? 1 ou 2? Fala alto, 1 ou 2? Perfeito, o 1 e não o 2. Vocês gritaram 2, porque estão iludidos com o pagamento do caixa. Mas não é pagar esse troço que deixa pobre. O que deixa pobre? Incorrer na despesa de salário. Esquece o troço do pagamento. Caramba, eu falei disso há 10 segundos atrás e você deixou passar. Então, por favor, eu estou enfatizando só, não estou com raiva não, só estou enfatizando, tá? Que eu preciso que você grave isso, porque o senso comum leva todo mundo para cá, eu paguei e fiquei pobre, eu paguei. Não é quando você paga. Porque quando você paga, olha o que está acontecendo, ó. Caixa de que grupo? Ativo. Salário a pagar? Passivo. Quando diminui o ativo e o passivo, o PL não muda. Então isso aqui é um fato de permuta, é permutativo aqui. Lá em cima tem uma conta de resultado, despesa de salário, que o cara não pagou na hora e gerou dívida. Já está mais pobre. O que deixou pobre é a ocorrência da despesa de salários. Aqui em cima é que ele está mais pobre. Quando ele paga, só é o pagamento da dívida. Pagar dívida não afeta o resultado. O que afeta o resultado, que é a despesa, é a ocorrência da despesa, é o fato gerador. Deu para entender isso ou não? Tanto que se você ficasse só com o negócio do caixa, olha o item 3. Eu fiquei mais pobre no 3, sim ou não? Na verdade, você lembra o que aconteceu no 3, Giovanni? Ó, o que aconteceu no 3? O caixa aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Mas por que diminuiu? Porque ele pagou um salário antecipadamente. A que grupo pertence essa conta? Salário pago antecipadamente? Ativo. E o caixa? Ativo. Ele ficou mais pobre? Não. O fato foi uma permuta entre elementos do ativo. Aí tem um nome, permutativo. Que é uma permuta do ativo, permutativo. Só isso. O que houve foi uma permuta. Ele ficou mais pobre? Não, mas o iludidão viu o caixa diminuindo, tá pobre. Não é isso não. Tem uma ciência por trás disso aqui. Deu para entender agora ou não? Sim ou não? Então, qual dos fatos aí que você está vendo é um fato permutativo? O 3, só o 3. E o 2, qual que é um fato modificativo? O 1, ele é um modificativo aumentativo ou diminutivo? Diminutivo por quê? Aí se você disser porque diminuiu o caixa, eu taco o microfone.
Porque a gente já percebeu que não é o caixa, é a ocorrência da despesa. Tanto que se houver um lançamento em que ocorreu uma receita, se tiver, olha só o teste psicotécnico, tá? Se houver um lançamento que teve receita, será um fato permutativo ou modificativo? Modificativo. Aumentativo ou diminutivo? Aumentativo, porque houve receita e não porque afetou caixa. Esquece caixa. O que importa é ocorrer receita para ser aumentativo. O que importa é despesa para ser diminutivo. Beleza até aí? Aí só que tem um tal de um fato misto. Misto é quando mistura os dois. Tipo queijo e presunto, tem que ter duas coisas para misturar, né? Então tem que ser permutativo e modificativo. Aí chama de misto, porque misturou os dois. Tem que ter ao mesmo tempo as duas coisas. Aí eu vou já criar um exemplo para isso aqui. Tá, bora matar essa questão que a gente estava lendo. Eu só quis destacar esse troço, depois eu pergunto de novo a mesma coisa para você não errar nunca mais. Ei, para um fato ser permutativo, modificativo ou misto, importa o que aconteceu com o caixa? Não. O que importa é se houve despesas e receita. Lançamento, olha só, turma, esse bizu. Lançamentos que só tem contas patrimoniais. É lançamento permutativo, não tem para onde correr. Só é conta patrimonial. Para ser modificativo, tem que ter uma conta de resultado. Se é despesa, diminutivo. Se é receita, aumentativo. Acabou. Ah, mas eu gosto de fazer confusões, Giovanni. Eu gosto de criar... Não dá, não tem como. Vai mais na simplicidade que resolve. Tá bom? Beleza. De novo, volta na questão 14. Não, 15. Não, 16. Caramba, viajei. Qual é a conta? Identifica, vai. Banco. Que mais? Duplicatas. Aí vai da tua maldade agora. Se você coloca duplicatas, cuidado. Porque é uma conta muito estranha. Se eu pedir assim, ó, classifique duplicatas, tu vai ficar, peraí, ela é duplicatas a o quê? Se for a receber, é direito. Nesse caso aqui, não é a receber, é a pagar, porque ele pagou a duplicata. Então, se lembre de colocar esse troço aqui, ó, que vai fazer toda a diferença na hora de classificar. Duplicatas a pagar. E ele pagou acrescido de juros. Esses juros são despesas ou receitas? Despesas. Então, juros como despesa. Giovanni, mas pode ter uma receita de juros? Pode, basta você estar do outro lado, né? Um está pagando os juros, o outro está recebendo, tá bom? Beleza, identificamos. Agora é para classificar. Primeira conta, banco. Ativo, circulante. Natureza, devedora. Devedora aumenta por débito, diminui por crédito. Duplicatas A, paga. Passivo. Natureza, credora. Credora aumenta por crédito, diminui por débito. Juros como despesa. Qual é a classificação? Tá com medo, né? É despesa. Se é despesa, a natureza é devedora. E a devedora aumenta por débito, diminui por crédito. Ok. Identificamos e classificamos. Só falta compreender. Compreender é a mesma coisa para as contas patrimoniais, só tem um detalhezinho para as contas de resultado. Banco. O banco aumentou ou diminuiu? Diminuiu. A duplicata a pagar que eu paguei, aumentou ou diminuiu? Olha, quem falou aumentou, muito cuidado, hein? Quer dizer que você paga uma dívida, tua dívida aumenta, é? Pelo amor de Deus, não vou pagar mais nada então. Quando você paga uma dívida, a dívida aumenta ou diminui? Diminui. Então, não é que eu acho que um diminui, vou ter que aumentar. Não, pode os dois diminuir. E aí houve juros como despesa. Aí a interpretação é um pouquinho, um detalhe só. Que quando ocorre o lançamento de uma despesa, o que você quer é registrar. Então você pensaria assim, ó, diminuir os juros porque eu paguei. Não, não é isso. Você está registrando que ocorreu os juros. Porque juros são despesas, eu tenho que lançar. Toda vez que ocorre despesa, lançamento é débito de despesa. Toda vez que ocorre receita, é crédito de receita, para registrar. Então aqui eu vou colocar um sinalzinho para cima, para você debitar a despesa de juros. Sempre tem que aumentar o saldo, né? Beleza. Então, como é que faz para diminuir a conta banco? Crédito. Então, crédito da conta banco. Como é que faz para diminuir a conta a pagar? Crédito ou débito? Débito. Então, débito de duplicata a pagar. E, por último, registrar a despesa de juros. Faz débito de juros. Despesa de juros. Lançamento feito em qual fórmula? Primeira, segunda ou terceira? Por que a terceira?
tem 2 ou mais débitos e um crédito, 21. Terceira fórmula, gabarito na letra A. Aí o que eu destaquei para você, olha como é que é a questão. Em relação ao pagamento em cheque no valor de uma duplicata acrescido de encargo, deve ser contabilizado em lançamento de terceira fórmula. Aí, não tem um lançamento pronto, é a historinha, você tem que desenvolver o lançamento e interpretar a classificação dele. Não é uma questão absurdamente complexa, mas sem treino não sai, tem que treinar mesmo esse troço. Identificar, classificar e compreender. Mas é bem simples, bem simples. 17. De acordo com as fórmulas de escrituração dos lançamentos contábeis, classifique-os de acordo com os fatos contábeis da segunda coluna e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Pronto, você vai ter que ler o trocinho aí e saber se é a primeira, a segunda, se é a terceira ou quarta fórmula. Como ela é uma questão bem longa, bem legal, eu vou te dar 2 minutos para você fazer sozinho, que é o tempo que eu preparo o quadro aqui, para arrumar umas coisas aqui, tá? Faz sozinho aí, valendo um quicão.